hoje o salário final é maior. O final é maior. Pelo que a gente sabe, né? Que são os grupos do WhatsApp. Então, quando o pessoal posta nos grupos do WhatsApp para reclamar do nosso salário, né? Que o final eu acho que é 28 lá. Os caras postam o salário da Cefaz de 40. Né? Mas eu não sei se aqueles 40 é o 40 mensal deles ou se é alguma verba, enfim, né? Se é alguma coisa que aconteceu naquele mês, alguma diferença. Mas o Cefaz hoje do Rio Grande do Norte, o final é maior, apesar do inicial ser menor, né? Só que tem algumas diferenças, né, entre o trabalho. Auditor não é auditor em todo canto, né? Por exemplo, o Cefaz tem muito trabalho na volante, por exemplo, que é nas estradas, fazendo ali aquela fiscalização. A gente não tem aquele tipo de trabalho. Nosso trabalho é basicamente interno, com um processo, né? A Receita Federal é muito organizada, entendeu? Em termos de material de trabalho, de informática, muito estruturada. A gente troca nossos parques de informática praticamente de 2 em 2 anos. Então, assim, tudo novo, você não tem problema com isso, você tem estrutura para trabalhar. Né? Então, assim, eu não sei se mesmo ganhando mais, não sei se é porque eu sou, como eu disse, sou muito satisfeito, se eu trocaria um trabalho na Receita por um trabalho da Cefaz. Até porque eu conheço pouco o trabalho lá também, né? Mas eu sei, por exemplo, que eu não queria fazer blitz na rua. Eu não queria para mim, entendeu? Fazer isso. Mas, em termos de remuneração, eu acredito que eles ganhem mais do que nós. Perfeito. É igual, assim, vai muito do que a pessoa quer trabalhar, do que ela quer para a vida dela, né? Sim. Do ambiente de trabalho. Por exemplo, eu não quero trabalhar em presídio, mesmo o DEPEN ganhando mais, Sim. Porque eu vou me sentir preso com preso. Se eu tirar 15 anos de serviço, eu tirei 15 anos de cadeia. Essa é o meu mindset. Não, eu tô me... Não? Mas falar em presídio, a desgraça dos outros conforta a gente às vezes, né? Eu tinha um colega que reclamava bastante lá na Receita. Reclamava. Ele era analista. Reclamava. E teve um dia que a gente foi fazer uma doação num presídio lá em Mossoró. Não era o agrícola, não. Era o agrícola. E na entrada, do lado direito, tinha uma fossa, né? E a fossa... A gente foi lá no negócio, né? Cheguei com ele, aí levei ele. Vamos comigo lá, vamos lá. Ia doar uns ar-condicionados, fazer uma cerimoniazinha e tal. Eu já tinha ido lá, tinha visto a situação. Quando a gente entrou, tinha uma fossa estourada do lado direito, né? Na sala que a gente entrou, era um ar-condicionado daqueles ainda quadrados, antigão, assim, antigão, né? Tinha monitor de tubo lá, cara. Monitor de tubo. Tinha um preso com um pedaço ele estava trabalhando na marcenaria e entrou um negócio de pau aqui no olho dele, gritando lá sentado. E os caras dizendo, não vai não, que não tem gasolina, não sei o quê. A gente entrou lá, né? E aquele tumulto, o ambiente do presídio lá que a gente entrou era muito tumultuado. A gente, depois de fazer um paralelo com o presídio federal, a gente também entrou. O ambiente do presídio era muito tumultuado. Rapaz, se você passava 10 minutos ali, era 10 minutos de estresse, daquela pressão, tensão, confusão, uma gritariazinha. Isso era 3 horas da tarde, né? Beleza. Passamos por lá, quando a gente saiu, aí eu disse pra ele, e aí? Ele disse, meu amigo, cara, trabalhar aí deve ser osso, viu? Né? Aí eu disse, e tu reclama todo dia lá do trabalho, bicho, porque o café tá não sei o quê, porque não sei o quê, né? Todo dia tu reclama. Aí, brincando com ele, eu disse, a desgraça dos outros às vezes conforta a gente, né? Mas é isso, era um ambiente extremamente hostil. E aí a gente foi fazer uma doação também no Presídio Federal. E a diferença da segurança, né? Na época, isso era 2008, 2009, eu acho. Foi lá que foi construído o Presídio Federal. Talvez, enfim, acho que 2012, não sei. Mas o primeiro foi 2009. A gente entrou, o cara perguntou, tá com o celular aí? O cara, tá com uma coisa? Não, tá não. Vai, entra, né? No Presídio Federal, pra gente chegar lá na ala dos presos, eu tive que tirar o cinto e os sapatos umas 4 vezes, né? Passando por aqueles detectores 4 vezes, né? E olha que eu tava lá como uma autoridade que tava fazendo uma doação, né? Imagine outro cara que vai entrar ali, né? Mas todas as vezes eu tive que tirar. E a gente foi lá e viu o chão do presídio brilhava, né? Brilhava. Mas, mais uma vez eu digo, se ganhasse mais do que o meu, eu não queria estar ali. Entendeu? Apesar de não ser um ambiente tão hostil quanto outro presídio. E sem desmerecer a profissão, veja. Rapaz, eu digo ao meu irmão é policial civil. Você sabe quando eu queria ser polícia ganhando R$200 mil por mês?
Nunca, sabe por quê? Eu tenho medo, pô. Eu sou medroso. Meu amigo, se eu vi um pipoco de bala a 500 metros, não tem quem faça eu revidar. Eu vou dar uma carreira tão grande que não tem, cara. Olha, quando eu estava para concurso, passou o concurso da PF, da PRF por mim, eu nunca pensei. Meu amigo, eu tenho medo. Eu tenho medo, sou um cara medroso, pô, entendeu? Então eu tenho medo, eu não vou. Meu irmão sobe a favela. Ele tá na delegacia de Mãe Luísa. Ele é novato, ele sobe a favela lá 2 vezes por semana, né? Como ele diz, e com a arma aqui, e achando, meu amigo, eu tô fora. Eu não quero nem ter arma, eu tenho medo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não dava pra mim. E as pessoas muitas vezes não pensam nisso. Só pensam na remuneração. Pronto, e não é isso. Se eu ganhasse igual um auditor como policial militar, eu preferiria ser policial militar. Sim. Como as coisas são Pois relativas, o dobro, eu não queria ver um tiro perto de mim. Porque, meu amigo, se o cara atirar... Olha, eu já vi um pipoco de bala perto de mim, numa festa, lá em Itajá. Tinha um paredão, um negócio lá depois da festa, e houve uma confusão e um pipoco. Rapaz, eu acho que eu corri assim 1 minuto sem olhar pra trás. Não. E tem gente que vai pra cima pra ver, né? Pra ver o que tá acontecendo. Meu amigo, eu não quero saber disso, não. Não dá pra mim. É um trabalho que não dá. Tanto... Por isso, essa adrenalina do dia a dia aí, que muitas vezes tem, né? Não dá pra mim, entendeu? Eu prefiro um lugar calmo, com um papelzinho ali. E ultimamente lidando com gente, que é o que eu gosto de fazer. Eu já tive que desacelerar. Porque quando eu entrei, bicho, era o cara... Pronto, uma das primeiras ocorrências, o cara tava com a arma na mão, assaltando, não viu a viatura. Desce todo mundo correndo. Eu, maguinho, recém-chegado... Era o que corria mais, né? Aí eu passei na frente de todo mundo e vendo onde o cara entrava e tal. Aí pulei o muro. O cara pulou, aí ele subiu em cima do telhado, eu subi em cima do telhado. Aí quando ele pulou do telhado, eu pulei do telhado também. Aí eu perdi ele na avenida. Olhei pra trás, ninguém. E eu fazendo tudo errado, né? Quando o tenente chegou perto de mim, ele disse: cara, se tu continuar assim, tu não vai viver muito, não. Porque a gente não trabalha assim, não é filme. Mas veja, você tava correndo atrás do cara. Eu correria pro outro lado, entendeu? E eu, assim... Pronto, já teve casos de a gente ir pra ocorrência, tem um cara armado em tal lugar, a gente vai. Só que o cara não viu a viatura e ele tava indo matar outro. E ele de costa pra viatura e a gente sem ver ele, no carnaval, tumulto, ele 8 disparos, assim, bem próximo da viatura. E a gente sem saber se estava atirando na gente, se não tava. Quando eu olhei o comandante correndo pra cima do cara. Mas assim, a gente queria se oferecesse mais em outra profissão, a gente não iria. A gente continuaria na... É uma coisa inexplicável. Mas é uma característica de algumas profissões. Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o pessoal da área de saúde gosta bastante. Já não gosto. O pessoal da área policial gosta bastante do que faz. Por exemplo, meu irmão, ele gosta bastante. Tá no início ainda, mas ele gosta bastante. Agora, eu temo pela tensão diária durante muito tempo. Causa adoecimento, causa depressão, Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que é a minha área, né? Uhum. E naturalmente você vai adoecer. Todos os tenentes que trabalhavam comigo adoeceram. Os praças todos têm... Eu consigo identificar, mas eles não conseguem identificar. E ainda tem o estigma de que o policial não pode demonstrar fraqueza. Sim. Então, como você não pode demonstrar fraqueza, você, para ser aceito no grupo, isso é coisas instituídas a nível inconsciente. Sim. Isso não está no diálogo, né? Então, você tem que ser durão. Mas veja, isso é uma cultura, né? É uma cultura. Do mundo e aí militar. O estigma é de que você... tá com depressão, ansiedade é coisa de gente fraca. Eu dei uma palestra no BOP lá. Houve um curso desse reciclagem no BOP, não sei como é que chama. E eu dei uma palestra lá. Foi entregar uns celulares para PM, uma doação, e eu dei uma palestra lá. E aí, um dos alunos, eles vinham submetidos a um estresse durante muitos dias, um dos alunos estava lá sentado e passou mal e caiu. Pô, né? Simplesmente, no meio da palestra, o cara caiu no chão. E eu tava lá e eu não sabia o que estava acontecendo. Será que o cara passou mal, morreu, mas enfim. Levaram o cara, né? Quando foi de noite,
um conhecido meu me manda um vídeo do cara. Pegaram o cara que caiu de manhã e mandaram o cara fazer um exercício lá. O cara tava lá na bicicleta. Vou na bicicleta estacionária. Tipo assim, pra pagar o dia de manhã, porque não pode dormir. Normalmente eles deviam estar no curso, você estava dando uma palestra para um cara que estava num curso operacional. Provavelmente, sim. Então ele já estava no extremo, no limite. Privação de sono, de comida, então esses cursos naturalmente leva você ao extremo e muitos chegam a morrer. Então, pois é. E uma das coisas que eu falei no curso era sobre a hidratação, né? A minha experiência como atleta. Só água às vezes não hidrata. Não hidrata. Você precisa de um pouco de sal, de sódio, para poder fazer a retenção do líquido. Então, a gente estava falando sobre isso. Inclusive, um médico que estava dando palestra foi um que faleceu da PM, um que usava um colete, né? Era uma mesa redonda falando sobre hidratação, sobre, enfim, coisas extremas. Aí entrava esporte de endurance, né? Desse tipo de coisa que eu faço, que é parecido com o que eles são submetidos, né? Muito tempo, atividade física intensa durante... Enfim. E a gente tava falando disso. E nesse meio tempo, a gente via que faltava também informação dos caras. Porque às vezes você com um saquinho de sal... desse que você pega em restaurante, você bota 5 saquinhos daquele no bolso, de repente você bota um salzinho na boca e quando você toma água, você vai reter muito mais líquido ali. E às vezes você tá muito desidratado, você toma água, você não dá nem para cheirar, né? Você vai simplesmente só processar ali, às vezes até urina. Desidratação extrema, acontece isso. E os caras lá que ficam privados realmente de água, de tudo, na hora que tomar água tem que tomar sal para poder reter aquele líquido, né? O sal no dia a dia talvez não seja tão bom, mas naquele momento ali, do momento que você tem restrição de água, toma água, você toma sal. Né? Tem perigo de desidratar. Então, mas aí a temática era essa, e realmente o soldado lá caiu e de noite ele estava na atividade. Inclusive, complementando essa informação, é porque antigamente esses cursos operacionais muito pesados não tinham essas informações. E aconteceu no Exército. Privava o cara de água, privava o cara de alimentação, de sono, de tudo, o cara simplesmente caía, não, porque o corpo sem potássio, sem sódio, ele não consegue manter o controle dos músculos. Isso. E aí dava uma câimbra generalizada do cara, Pronto. simplesmente o cara estava se desfazendo, né? E o cara não conseguia voltar ao normal. Então, diante de tantas mortes nesses cursos operacionais, passou-se a estudar isso aí, né? Para você... Eu acho engraçado isso. Por exemplo, se os Estados Unidos ele vai para um deserto com um Ranger, um SEAL, ele leva um caminhão de água atrás. Sim. Pronto. Foi uma das coisas que a gente falou lá. Eu até falei, eu disse assim, o cara pode ser privado de sono, comida muitas vezes, mas da água não. Da água não. A água não. Da água não. Porque a água, ela realmente... E quando você desidrata, para você reidratar, diferente de você com fome. Você está com uma hipoglicemia. Você tomou um açúcar, volta. A glicemia volta em minutos. Ali, 3 minutos você volta. Desidratou já era, meu amigo. Você só vai hidratar nível alto de desidratação venosa e você vai demorar a voltar. Seu corpo está tão debilitado que você perde consciência, perde tudo. Então, uma das temáticas lá era exatamente essa. No curso operacional, fazer os caras, com a pouca água que tinham, fazer aquela água render, né? E a restrição de água é danosa, né, pro organismo. E você não volta. Faz o seguinte, na prova de Ironman, desidrate. Acabou. Pode sentar e chorar. Você não volta mais. Agora, esqueci de tomar um gel ou 2 ali em alguma hora, você ficou com hipoglicemiazinha temporária, você toma, você volta. Mas desidratou, já era. Não volta mais. Só outra prova. Pode sentar, chorar. Você vai travar, como você disse, cãibra, falta de força. Acabou-se. E se insistir, pode ter um quadro muito pior. E aí eu deixei de fazer muitos cursos operacionais porque eu sabia do risco. Por exemplo, teve um colega meu, a gente faz crossfit, e ele falando que ele não tem um rim, porque ele vai fazer um curso um curso aí que eu não vou dizer o estado, na PM, e os caras desidrataram tanto ele que ele perdeu o funcionamento de um rim. Pois é. É grave. Aí, assim, é uma coisa que não vale a pena, né? A título de treinamento. Isso não, a gente não pode dizer que isso vai lhe dar algum subsídio para você melhorar o seu serviço, né? Pelo contrário. Você concorda? Concordo. Por exemplo, você vê muitos soldados, ele levando suplementos
Para ter mais desempenho. Sim. E não tirar o suplemento, não tirar a alimentação para o guerreiro. Como é que o guerreiro vai ter desempenho? Sim. Você como atleta. Sim. Não tem como. O policial do BOPE, para subir o morro, ele precisa de desempenho. Para ele precisar de desempenho, ele vai precisar estar bem nutrido e hidratado. Seria uma tática razoável se houvesse uma possibilidade dele ser submetido a essa mesma situação no futuro. No futuro. Né? E aí você daria a ele aquele sentimento, para ele não se desesperar, para ele saber que ele é capaz mentalmente de suportar aquilo. Mas no caso de uma situação dessa ser extremamente rara, né, para um policial militar urbano, não faz sentido você... policial de Caatinga, né? né? E mesmo assim, hoje em dia, né? Hoje em dia o cara vai passar 2 dias. O cara vai passar 2 dias no meio do mato sem tomar água, pô, não vai. Mas você não tem a viatura, você tem um série de apoio, você tem helicóptero, você tem... Pô, não faz sentido isso, né? Não faz nenhum sentido, realmente. Em qualquer canto vende um garrafão de água mineral, enfim, o cara vai se embora.